Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do programa Tudo que a Grande Mídia Não Te Conta. Hoje, quarta-feira, dia 29 de maio, um programa que eu faço questão de trazer para vocês e vai entrar fora da programação, porque o nosso programa acontece toda sexta-feira, às 8 horas da noite, mas hoje não poderia deixar de entrar ao vivo aqui em uma edição especial para trazer a vocês uma entrevista importante, que nós estamos aqui para ouvir as vítimas do Rio Grande do Sul e tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não são, além dessa tragédia e da catástrofe que aconteceu, nós também temos histórias aqui para serem contadas. Histórias que são importantes para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. E o que está acontecendo com as pessoas que perderam as suas vidas nessa tragédia, uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul. Então, eu convido a todos vocês que assistam esse programa, essa edição especial, que está só começando. Essa transmissão, por enquanto, vai ser transmitida somente aqui pelo X, pelo ex-Twitter, e conforme fluir essa nossa entrevista, poderemos subir essa entrevista depois para o YouTube, mas ainda não sabemos, porque o teor dessa entrevista é pesado, as notícias, as informações são graves, e a gente sabe muito bem do que a gente sofre de censura em relação a esses casos que são casos realmente importantes de trazer à tona. Então, no meio de tanta fake news e tantas coisas que estão sendo disseminadas aí como fake news, nós temos famílias inteiras que estão sofrendo dramas aí burocráticos durante essa catástrofe. Eu quero já contextualizar essa entrevista de hoje, porque essa entrevista de hoje nasce através de um vídeo que eu publiquei aqui nas minhas redes sociais do Carlos e que eu vou republicar para vocês aqui agora, para que vocês entendam o contexto dessa entrevista de hoje com toda a família. Bota na tela, Jean. Ô pessoal, boa noite aí. Se vocês puderem compartilhar aí pra nós aí, pra ajudar a nossa família. Meu irmão foi vítima de afogamento pela enchente em Eldorado do Sul. E tá desde o dia 8 no IML aqui de Porto Alegre. A gente foi lá esse tempo todo. Eles não falaram que não estava e não estava lá. E a gente agora foi lá pra fazer o reconhecimento do corpo. Eles estão se negando a deixar os parentes entrar pra fazer o reconhecimento do corpo. Querem que a gente assine um termo que a morte foi não identificada, que não foi vítima de afogamento da enchente, que o governo tá passando isso aí para todo mundo, todas as famílias. O governo tá omitindo essas mortes por afogamento aí no estado, entendeu? Eles querem botar a morte não identificada para as pessoas vítimas da enchente. E quem puder compartilhar aí pra gente fazer a liberação do corpo dele amanhã no IML lá, para eles poder deixar algum familiar passar para fazer o reconhecimento do corpo aí, eu agradeço, tá? Para chegar até as redes de TV aí, amanhã a gente vai tudo no IML lá para fazer a liberação do corpo, mas antes de assinar qualquer termo lá, a gente quer fazer o reconhecimento do corpo dele. Esse foi o último vídeo do Cleiton Mazui, ele que tinha 27 anos e faleceu durante a enchente do Rio Grande do Sul no dia 4 de maio. E agora eu trago aqui toda a sua família para falar para a gente de fato o que aconteceu. E eu já quero chamá-los aqui. Tem uma família grande ali hoje nessa sala, que falta o Cleiton, mas eles estão aqui para honrar o seu nome e contar de fato o que aconteceu com o Cleiton. Sejam muito bem-vindos. Gênesis, Sidney, Angélica, pode colocá-los na tela. Carlos Augusto, Josiele, Cleison, não sei, eles não tá aparecendo a imagem, vocês estão me vendo? Ou eles não estão na tela ainda? Fala comigo, Jean, para eu entender. Eles viraram o telefone. Você tem que virar o telefone para vocês.
aí na tela. Viu? Virem o telefone para vocês, para a gente conseguir enxergar vocês. Enquanto isso, eu vou chamando aqui comigo também o doutor Eduardo Bastos, que é o meu convidado que eu trouxe aqui para conversar também conosco, escutando esse caso, e também tem a advogada deles ali também, a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, mas nós vamos trazer também aqui o doutor Eduardo para a gente ter essas análises, né, doutor Eduardo? Seja muito bem-vindo. Karina, boa noite. Agradeço o convite. De antemão, eu já me solidarizo com os familiares, né? São duas perdas em um evento triste e vamos tentar, né, já que ele já está assistido também por uma profissional, por um advogado, contribuir naquilo que for possível. Muito obrigado pelo convite e estou aqui a seu aguardo. Pois é, eles estão ali no Rio Grande do Sul, estão com problema na internet. Você sabe que, né, doutora, ali a situação realmente é difícil. Eles conseguiram reunir toda essa família hoje ali naquela sala para contar essa história, porque está todo mundo falando, né? Ah, mas isso é verdade, isso não é verdade, tem muitas coisas estranhas acontecendo. Então, é importante que a gente aclare isso tudo diretamente com as fontes, né? Trazendo as fontes aqui para nós ouvirmos. Se eles conseguirem entrar de novo, Jean, se eles conseguirem entrar de novo, coloca na tela, porque a gente está com um problema, porque eles estão caindo o tempo todo aqui. Estão de volta. Boa tarde a todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Melhor. Eu queria começar ouvindo a mãe do Cleiton, que é a dona Gênesis Beatriz Pinheiro, que ela está aí. Eu não sei se você pode enquadrar ela, porque ela não está aparecendo no vídeo aí com vocês, está cortando ela. Se dá para a senhora Gênesis aparecer um pouquinho mais próximo, para ela contar o que de fato aconteceu e como esse drama aconteceu com o seu filho. Foi. No caso, eu não consigo. Eu tenho a pessoa que me acompanhou, que me levou, meu filho e minha nora, desde o início, desde o primeiro dia. Então, essa parte, para mim, eu não consigo falar, eu me tranca a minha garganta por o que eu passei, sabe? Foi muito. Aí a minha nora vai falar, sabe, que ela que presenciou desde o primeiro passo, o meu filho Sidney e também minha advogada Ana. Eu sem condições, eu deixo daí essa parte para eles. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo Eu falar imagino. nem um minuto do que eu vi, eu presenciei, eu fui muito humilhada, levei dias para conseguir o corpo do meu filho, não queria entregar, foi não caso da morte, sabe, no certidão de óbito. Então eu passo para minha nora Karina, tá? E depois meu filho, depois minha advogada, e aí os irmãos, né? Eu lamento, mas eu não consigo falar sobre o assunto. Não tenho. Não, dona Gênesis, não, todo mundo entende perfeitamente a situação e a gente lá, enfim, é muito difícil esse momento agora. Eu queria ouvir do Carlos, o Carlos que fez o vídeo, ele e a Angélica, que foi o vídeo que viralizou. A gente tem o vídeo aqui, mas eu queria ouvir de você, Carlos, que você contasse, porque esse vídeo, do momento que foi colocado na internet, todo mundo tomou conhecimento de fato do que estava acontecendo com o seu irmão, o que aconteceu com a sua família. Então, eu queria que você contasse para a gente. Sim, aquele vídeo eu fiz ali por causa que a gente teve várias tentativas de procura em abrigos, junto ao IML também. Foram várias tentativas lá e a gente não conseguia achar ele. Então eu acabei fazendo o vídeo ali para que as pessoas ali, quem tivesse alguma notícia ali, que pudesse ajudar na hora. E, infelizmente, depois de tudo aquilo ali, ele estava no IML lá nesse tempo todo. A gente foi lá à procura, mas eles negavam que ele estivesse lá, ou não falaram nada que pudesse ajudar a gente, né? O caso começou desde o dia 6 de maio, né? Ele estava desde o dia 6 no IML. Vamos recapitular. O Cleiton, ele desaparece no dia 4 de maio, certo? No dia 4 de maio, vocês não conseguem mais contato com o Cleiton.
E a partir do dia 4 de maio, começou a busca pelo Cleiton, certo? E aí eu quero que vocês continuem, porque depois foi encontrado, vocês souberam no dia 8, né, por essas informações que nós temos. Então eu queria que vocês contassem essa cronologia de tempo. O Cleiton desaparece O dia 4. cara do IML só falou para a gente que tinha encontrado ele no dia 20. Esse tempo que ele estava lá, a gente não sabia. Mesmo procurando, a gente não sabia, não tinha informação. Mesmo indo lá quase todo E a gente foi lá, a gente registrou o boletim de ocorrência. A gente fez coleta de exame, eu, a minha mãe. Então, eles só falaram para a gente no dia 20 que tinham encontrado ele, sendo que ele já estava desde o dia 6 lá. Do dia 8, perdão. Do dia 8. Do dia 8. Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia, a senhora conhece eles no IML, certo? A senhora estava lá naquele dia? Conta o que aconteceu. Porque no dia 4, depois eles soubem no dia 8 que o corpo possivelmente estaria ali. Depois no ML, a familiar vão até o ML diz que ele não estava lá, né, quando ele estava. Então, como foi isso, Ana Cláudia? Conta pra gente, por favor. Eu conheci a Dona Genesi na situação que ela estava desesperada para ver o filho, para reconhecer o corpo do filho. Eu vi o agito, a situação toda e não consegui não intervir. Fui até lá, colhi as informações que precisava para ver o que eu podia ajudar. E não, infelizmente, não consegui. Eles negaram a fazer um novo exame de DNA para reconhecer o corpo. Eles poderiam fazer, a gente insistiu, a gente pediu, a gente convocou uma reunião com o presidente, diretor do IML, conversamos com ele, explicamos, colocamos várias situações, a gente traz os outros filhos vivos, que a dona Genesi tem outros filhos vivos, né? Então, estão todos aqui. E a gente deu essas sugestões para que ele fosse enterrado com um pouco de dignidade, né? Que seria com o nome dele na certidão de óbito. Até para fins da filha futuramente requerer um benefício e tudo mais, né? A gente conversou, implorou, se humilhou literalmente para tentar dar um pouco de dignidade ao filho da dona Genesi. E, infelizmente, mesmo com tudo isso, o diretor Paulo Barragan negou nossos pedidos. E o corpo, infelizmente, foi enterrado como não conhecido. Caiu a ligação? Acho que deve ter caído. Eles vão voltar. Doutora, está muito ruim a internet lá com todos eles. Mas, doutor Eduardo, isso é algo inacreditável, né? Porque mesmo estando toda a família lá, sendo feito o exame de DNA no corpo, a mãe tendo reconhecido o corpo, e a certidão de óbito veio como desconhecido. Karina, e aqui nos ouve, né? A cada dia nos chega informações que a gente não sabe se a gente mora no Brasil ou se a gente mora em qualquer outro lugar do mundo que não tenha mais lei, não tenha mais norma, não tenha mais respeito, né? Uma das formas de reconhecimento de uma pessoa que faleceu é pelo próprio parente, por alguém que visualmente reconhece que aquela pessoa que fazia parte do seu convívio não mais está. Esse é o primeiro ponto. O reconhecimento por arcada dentária, o reconhecimento por exames de DNA é quando essas possibilidades se esgotam. Por exemplo, se ele tivesse morrido no incêndio, tivesse carbonizado, né? Como é que se reconheceria um corpo? Então, existem para isso. Mas o método do DNA é um dos últimos métodos. Se a família estava presente, a mãe estava presente, os irmãos estavam presentes, eu, como profissional, e aí me solidarizo com a advogada, né, com a doutora Ana Cláudia, se não muito me engano o nome dela, ela deve procurar a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Ou seja, a família já passa por um problema de perder um filho. Pelas contas ali, perdeu no dia 4, dia 6 foi tentar localizar, né? 20 dias
depois, 6 dias depois, é que entregam, permitem que uma mãe pranteie seu filho. E ainda assim, perdão, a certidão de óbito sai como desconhecido. É como se fosse gente com família. Eu nunca vi isso. Não, é algo. Eu quando. Fala. A gente quer porque, assim, diante de tantas perdas, de tanto desastre, é mais um. Mas, assim, ele não é mais um estatisticamente. Ele é mais um que ele chega a ser estarrecedor. E esse é um que você, graças à sua atuação, teve conhecimento. E quantas pessoas, Karina, quantas pessoas não aonde estão os seus familiares até o presente momento? Era para o Estado, para o governo federal, para as entidades, né, Ministério Público, Conselho Tutelar, todas as instituições, fazer uma força-tarefa para localizar as pessoas. Ah, mas não é minha função. Sim, mas neste momento a sua função também deveria servir para isso. Serve para tanta coisa, o Estado serve para tanta coisa, né? E no momento desse de calamidade, você vê a ineficiência do Estado em todos os sentidos. E no momento deste, ou seja, quando a família vai reconhecer o seu ente querido, a restado qual é? Não é este. Não pode ser feito isso, não pode ser feito aquilo. E agora a mãe enterra um filho, enterrado como indigente, e a gente sabe, né, do direito civil, que a sua vida civil, ela vem com o nascimento e se extingue com a morte, ou seja, os direitos que você adquire na constância da sua vida, na hora que você vem a óbito, abre-se para a família a questão da herança. Como é que você vai fazer um procedimento de herança de alguém que a certidão aponta que não é ninguém? Olha o impacto na família com isso. Digamos que a família precisa, o rapaz era empregado, né? Precisa buscar aí uma pensão. Como é que vai ser feito isso? O Estado não está pensando nisso. Então é muito triste. Eu estava falando, doutora, que parabenizo a sua atuação, né? Eu acho que a OAB do Rio Grande do Sul deveria lhe apoiar. Deveria, porque a senhora talvez não seja a única que está passando por isso. Então, é um momento bastante dificultoso para a família e para os profissionais, que às vezes, de maneira inclusive voluntária, querem auxiliar, e como a doutora mesmo colocou, ela foi meio que tripudiada. Merecia uma sindicância, um processo administrativo, merecia o Ministério Público Estadual analisar desse servidor, desse profissional, porque a família agora está desassistida, tem um parente cujo reconhecimento não se deu por um erro do Estado. Um erro que além de custar essa humilhação, não só humilhação, mas você enterrar um parente, um ente querido, sabendo quem é, reconhecendo através do exame de DNA, e mesmo assim, uma certidão de óbito vem como não reconhecido, não determinado, até a morte, causa morte não determinada. Eu queria saber se vocês me autorizam colocar aqui na tela agora a certidão de óbito para que as pessoas entendam do que nós estamos falando. E pior, para vocês verem como, além de eles não terem colocado o nome do Cleiton Mazui, que ele se chama Cleiton Mazui, ele não é um desconhecido, ele tem nome, ele tem família, ele tem um rosto, ele é humano, ele estava ali, a família dele reconheceu. Agora, além deles terem cometido esse absurdo na certidão de óbito, de não ter reconhecido o Cleiton, eles colocam na verbação, doutor Eduardo e doutora Ana, que aqui está, que aqui me vem a perplexidade. Na verbação, eles descrevem o Cleiton como carpinteiro, 27 anos, pai da Micaele, de 7 anos. Então, como que eles descrevem tudo isso na verbação e não colocam o nome do Cleiton lá no cabeçalho? Isso que eu quero entender. Eu posso colocar a certidão de óbito aqui? Vocês me autorizam? Sim. Sim. Ok, coloquem na tela para vocês verem o absurdo dessa certidão de óbito. Isso daqui é algo... Não sei se dá para chegar mais perto, Jean. Não sei se tem como fazer um zoom nisso daí, mas nesse documento. Mas aqui a gente pode ver, aqui a gente tem aqui a certidão de óbito, não... Aqui, tem outra que eu te mandei, já que está mais nítida. Eu acho que está mais nítida a fotografia. Mas aqui é claro, ó,
não identificado, logo lá em cima, e depois aqui tem a verbação com a descrição. Aqui, ó. Aqui vocês podem ver. Aqui está não identificado. Isso daqui eles vão ter que responder porque que eles fizeram isso. Não identificado, e depois aqui a verbação. Jean, você consegue passar para a verbação lá no final? Aqui, ó. Era observações e averbações. Era carpinteiro, não deixou bens, não deixou testamento conhecido, nasceu em 7 de julho de 1997, deixou a filha Micaele, menor de idade. Aqui está tudo descrito. E por que não colocou o nome do Cleiton? Isso que eu quero entender, doutor Eduardo, mas como é possível? Que contradição é essa nessa certidão de óbito? Olha, Karina, eu, como lhe disse, né, numa situação onde há o reconhecimento, eu nunca vi. Com 25 anos de advocacia, tem coisas que eu nunca vi que, infelizmente, eu estou vendo. Né? O que a família tem que fazer agora? Ela tem que buscar uma retificação disso, só que esse é mais um ônus para a família que já teve tantas perdas. Se não fizer isso de maneira administrativa, ele vai ter que constituir uma profissional, um advogado, a doutora Ana Cláudia está ali, para fazer o reconhecimento. Olha só quanto tempo isso vai levar. E quem é que... Aí vamos levar para uma situação... E quem é que paga esse tempo que a família está sofrendo? Além do sofrimento pela perda, quem é que vai pagar esse tempo que a família está sofrendo? As dificuldades, a filha. Então, assim, eu estou estarrecido, né, Karina, e os familiares, com o que eu estou vendo. Eu nunca vi. É como se fosse um indigente com todos os dados. Não, mesmo assim, ele foi enterrado como indigente, como desconhecido, mesmo tendo um exame de DNA. E aí eu vou mais além. Se o exame de DNA, que confere ali 99,9% de certeza, nesse caso não pode ser usado, então, em caso de paternidade, ele não vai poder usar. Olha o absurdo que isso pode gerar como um precedente. Né? Porque a família reconheceu, o exame de DNA comprovou o grau de parentesco com a mãe e com os irmãos, e ainda assim ele né, a certidão vem como se não tivesse o nome. Eu nunca vi. Doutora Ana Cláudia, depois que essa certidão, isso tudo bem que foi o trâmite, tudo o que aconteceu, e logo depois, diante de tudo isso, eles liberaram o corpo para fazer o funeral, certo? Eu questionei insisti, como eu disse antes, para tentar fazer um novo exame de DNA e eles se recusaram, bateram na tecla do que agora que ele já tinha sido registrado como não conhecido, eu falei, mas essa certidão nem é válida, olha aqui todos os erros que tem nela. Primeiro que está como não conhecido, mas está o nome da mãe, da filha, da profissão, tudo isso que o doutor falou, eu dialoguei lá com o diretor e falei também, mas nada disso foi ouvido, nada disso foi considerado para fazer um novo DNA. E não ia custar muito para eles fazer um novo DNA, foi falta de vontade, desconsideração, falta de respeito, falta de vontade, falta de bom senso também, porque era uma família, era uma pessoa, ele era uma pessoa, o Cleiton era uma pessoa, entende? E fora que isso vai atrasar um monte, toda a vida, além da família ter enterrado ele como se ele não existisse, como se ele fosse um não conhecido, agora para ingressar com os benefícios para pequena, movimentar a conta bancária, tudo vai ser, até fazer o próprio inventário, como que a gente vai fazer sem um documento válido, sem um registro válido que ele está morto, entende? E fora que a família vai gastar agora para contratar um advogado, para poder identificar ele na certidão, é isso que o doutor estava falando. Porque podia ter sido tudo resumido lá mesmo e ele já ser identificado e a gente poder dar os andamentos necessários agora. Não, a gente vai primeiro ter que brigar na justiça para poder dizer que ele é ele. Isso que eu falei lá, vão onerar a mamãe em luto só por causa da má vontade de vocês fazerem um novo DNA. Pois então, é o nosso procedimento. Essa afirmação ficou gravada na minha cabeça, ficou refletindo, é o nosso procedimento. E eu falei para ele até na hora, mas aonde for ser humano? Porque nós estamos numa calamidade pública, a gente tem que abrir as questões, é o momento da gente ser humano, de a gente olhar para o que a gente está fazendo e pensar com o coração, não só com razão. Ele, mas se a gente fizer assim, a gente não vai mais trabalhar correto. Eu falei, mas já não está trabalhando correto, fazendo do jeito que o senhor está fazendo. E não teve. Aí isso que mais me indignou, porque
A família ficou muito triste, eu também, porque enterrar um filho, eu fiquei só o tempo todo eu pensava nisso também, enterrar um filho como não conhecido, sabe? Como apresentar essa informação para a filha dele, olha, teu pai foi enterrado sem nenhuma dignidade, sem a causa da morte e todo aberto, sabe? São coisas assim que a gente não acredita, sabe? Tudo isso por causa de outros seres humanos que não tiveram bom senso e a vontade de ajudar uma família que estava precisando. Não, não é nem questão de ajudar aqui, é questão de bom senso, é questão de entender que o Cleiton era o Cleiton, a mãe estava lá, que o exame de DNA foi feito, que os irmãos todos estão aí, porque poderia falar, como eu ouvi, né, que poderiam dizer, mas como a dona Gênese tem 11 filhos, então se morre um, ela tem que comprovar que os outros 10 estão vivos. Até isso já seria, enfim, mas está todo mundo aqui. Os filhos estão aí, vivos para comprovar que estão. Teve o exame do DNA, a dona Gênese reconheceu o próprio filho, assim como seus irmãos. E mesmo diante disso todo, né, diante de todas essas evidências, essas pessoas continuam batendo na tecla que eles estão fazendo o trabalho deles. Imagina que isso é procedimento, doutor Eduardo. Que procedimento é esse? Eu começo a me preocupar de fato com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com essas vítimas que estão ainda para ser reconhecidas, porque imagina quanta gente ainda vai aparecer e quantos casos ainda vão explodir e as pessoas não vão saber como lidar com isso tudo, porque isso que está acontecendo aqui, além de ser injusto, é infame. Isso não pode continuar dessa forma. Esse caso aqui tem que ser resolvido, doutor Eduardo. Karina, eu vou um pouco mais além, né? Nesse caso especificamente, a pessoa, né, o Cleiton, o falecido, ele ainda teve uma família, ainda tem uma família para brigar por ele, né? Para tentar dar a ele uma dignidade. Imagine casos em que houve o esfacelamento da família, a família morreu. Não tem quem planteie, quem vai buscar as informações. Serão todos enterrados dessa mesma maneira? Sim. Então, qual é a resposta que o Estado está dando para essas pessoas? Eu acho que quem está na gestão do Estado, o governador, e aí o papel dos deputados também estaduais, porque estão lá, né, tem que se começar a levantar isso. Porque essa família, como eu falei, Karina, existe um procedimento de retificação de registro. Um é o administrativo. E eu, sinceramente, acho que dificilmente o cartório fará. O outro é judicial. Vão fazer o quê? Vão exumar o Cleiton? É uma outra dor para a mãe, para depois enterrar novamente o filho, para fazer o exame que poderia ter sido feito com uma coleta de DNA. Então, assim, eu volto a me afirmar em que país nós estamos vivendo. São crises e desastres de uma crise maior e talvez este não seja o único. Talvez tenham outras famílias na mesma situação e, obviamente, com esse espaço que você está dando para a família, talvez outras corajam para vir a público e dizer, olha, comigo aconteceu mesmo, comigo também está acontecendo. E aí, se tiver 2, 3, 4 famílias, os vereadores não falam nada, os deputados não vão abrir uma CPI, vai ficar por isso? Então, o Estado vai responder às pessoas dessa maneira, eu acho não só injusto, eu acho imoral. Eu acho uma atitude que fere. As pessoas falam tanto em direito da pessoa humana, né? Cadê os defensores da dignidade da pessoa humana? Cadê a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa? A Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional? A Comissão de Direitos Humanos da OAB? A comissão... Cadê essas comissões para olhar para um caso desse e dizer quantos outros são semelhantes? E o que nós, Estados, faremos por essas pessoas? Eu acho muito injusto que depois de um outro sofrimento, venham outros sofrimentos por um erro do Estado. Sim, que é um erro inadmissível nesse ponto. E exatamente como o doutor Eduardo falou, imagina quantas pessoas podem estar nessa situação. E aqui acendemos o sinal de alerta, através desse caso, porque esse caso ele foi descoberto há pouco tempo, né, aqui nas redes sociais que teve a sua voz, e a gente foi atrás para entender de fato o que estava acontecendo. E quando eu me deparo com essa história que o Cláudio me trouxe, que o Cláudio é o irmão do Cleiton,
Ele e a Angélica, que é a irmã, que eles fizeram o vídeo pedindo socorro, falando, contando a história que de fato estava acontecendo, porque eles estavam completamente desesperados com tudo isso. E quando essa história vem à tona e eu vou atrás para escutar, eu fiquei perplexa. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo algo desse tipo. Né? E ainda mais quando me deparo com essa certidão de óbito escrita dessa maneira, é algo pior ainda. Aí a gente fala, como que o Estado se permite em fazer algo do gênero com um ser humano em um momento de catástrofe como essa? Cláudio, quando você conta no vídeo que você vai até o ML para reconhecer o seu irmão, ali, como que acontece esse tratamento? Como que funciona ali? Como está funcionando isso no Rio Grande do Sul? No caso, ali no momento que chamaram para fazer o reconhecimento, quem esteve no local lá, quem entrou foi a minha mãe e a minha irmã. A gente teve que ir com o agente funerário lá para fazer a retirada do corpo. Nesse momento, quem passou foi a minha mãe e a minha irmã que passaram para lá. Os outros dias que foi lá também. Mas nos outros dias eu estive lá, eu passei com um psicólogo lá que me passaram para dar as características, identificação dele, se tinha tatuagem, como é que foi a descrição dele. Aí foi passado tudo, eles falaram que iam botar na lista de desaparecidos, isso foi lá pelo dia 10, que iam constar na lista de desaparecidos, mas aí dali para frente a gente entrava no sistema ali para ver a lista, não constava o nome dele, foi constar uma semana depois que foi constar quando a gente fez um novo boletim na Polícia Civil. Daí sim botaram o nome dele na lista de desaparecidos, até então não tinha nada. Eles não tinham inserido o nome do teu irmão na lista? O próprio IML? Não tinha. E eles estavam com o Foi corpo do contado irmão lá? uns 2 dias antes de eles fazerem a ligação para nós, dizendo que ele estava lá. No caso, esse tempo todo que ele estava lá, aí foi feito um novo boletim de ocorrência na Polícia Civil, e aí sim, eles entraram em contato dizendo que eles tinham encontrado o corpo dele, que estava lá. Agora, o corpo do seu irmão aparece a partir do momento que você faz uma denúncia na Polícia Civil. Mas, antes disso, você já tinha entrado em contato com o IML, já tinha dado o nome do seu irmão e eles diziam que ele não estava lá. Eles fizeram um questionário, uma ficha, dizendo que iam botar no sistema, na lista de desaparecidos, que ia constar. Eu fiz a coleta do DNA meu, depois levei a minha mãe para fazer a coleta. Eles falaram, a gente vai botar na lista de desaparecidos. Mas a gente saiu dali no segundo dia, terceiro dia, não constava nada na lista ainda. A lista tinha sido atualizada, mas não constava o nome dele. Foi constar uma semana depois, quando a gente fez um novo boletim de ocorrência. Daí sim passou a constar pela Polícia Civil. Mas o IML não tinha botado ele na lista de desaparecidos. E depois disso, quando a Polícia Civil coloca o nome do Cleiton na lista, quanto tempo depois o IML entra em contato com vocês para dizer que o corpo estava lá? Eles botaram no dia 18 o nome na lista dele desaparecido do boletim de ocorrência. No dia 20 o IML ligou. Se tinha como comparecer lá porque tinham encontrado ele. Tá muito estranho, sabe por quê, doutor Eduardo? Tem outra coisa também que eu quero ver aqui que agora me levantou, é o seguinte, isso acontece no dia 20, certo? Isso, que vocês no dia 20 recebem eles ligaram em contato. Isso, vamos reconstruir a história aqui. E aí, eu estou vendo a data da certidão de óbito. Que dia que foi a data da certidão de óbito? Eu tenho aqui. É que dia 21 Espera lá. Dia 21 foi feita a certidão de óbito. Só que daí mas o falecimento dele foi do dia 4. Só que a idade dele foi errada, no dia 21. A gente teve que refazer no dia 22. No caso, a gente teve que refazer a certidão de óbito, porque botaram a idade dele com 44 anos. Há 44 anos, quando ele tem 27. Isso. E aí eu passei a identidade dele pro rapaz lá, para fazer os dados dele, e aí nisso que eles imprimiram a certidão com o cartório, na certidão que ele constava com 44 anos. Aí a gente teve que refazer tudo no cartório, recorrer lá para fazer essa nova certidão de óbito. Mas então, isso tudo no dia que retirar o corpo. A coisa que eu me
deixa. O doutor Eduardo pode me dizer como que uma certidão de óbito sai tão rápido assim, dessa forma, doutor Eduardo? É normal que isso saia tão rápido dessa forma? Uma certidão de óbito assim? Assim, aqui, eu vou falar para Santa Catarina, tá, Catarina? Porque cada estado tem pode ser que tenha os estados mais digitalizados, né? Vamos colocar assim, a resposta é até dias a partir ao óbito, a um documento, e aí você vai buscar a emissão da certidão. Então, em geral, pode aí levar 15 dias. O que me assusta, na verdade, é esse lapso temporal, né? O óbito foi entre o dia 4, mais ou menos, a família foi informada dia 6 e ficou do dia 6 ao dia 20 com um corpo que ninguém sabia de quem era e a família pleiteando, né, buscando o seu familiar. Então, quer dizer, então, durante 14 dias, com todas essas informações, o Estado não sabia quem estava lá, DML? E aí eu vou mais além um pouco, né? Dizem que houveram aí 200 óbitos. Será que só foi isso mesmo? Será que não tem gente hoje até agora aguardando o reconhecimento de um familiar e ninguém sabe onde é que está? Né? Porque ele foi no ML, deu as características, né? Assim, quem é um médico legista, quem trabalha no sistema do consegue, com as características que estão dadas, mais ou menos reconhecer a pessoa que lá está. A primeira identificação que é feita pelo médico legista, ou então por quem trabalha no ML, não é pela família, né? A família passa os dados e alguém vai lá no local e verifica, olha, eu tenho A, B, C ou D com as características X, chama a família para reconhecer. Então ficou aí quase 14 dias e ninguém sabia onde o rapaz estava. É uma história que não fecha. E olha onde eu quero dizer, não é que não fecha para a família, não. Não fecha para o Estado. E se ontem tivesse sido aprovado a lei das fake news, era capaz de todos nós aqui estarmos respondendo por isso. Né? Porque está levantando uma informação e que daqui a pouco você não pode contar um fato. Você está apurando um fato. É uma questão jornalística. E o Estado, a minha preocupação, Carina, com a família também nisso, é saber o seguinte: qual é a resposta do Estado do Rio Grande do Sul? Qual é a resposta do secretário de Segurança? Qual é a resposta do secretário responsável, cujo IML a ele está hierarquicamente vinculado? O Estado não fez uma nota técnica, uma nota de... ficou por isso mesmo, ou seja, deixa assim e a família que corra atrás e resolva. É isso que o Estado vai fazer para essa família? Sim, é isso. Eu queria saber de vocês ali, durante o momento que vocês estiveram ali no ML, doutora Ana Cláudia. Como é possível? Tem muitos corpos ali para serem reconhecidos? Vocês chegaram a ter acesso a isso? Sabem de alguma coisa? Corpos não. O que a gente teve de privilégio lá foi poder conversar com o diretor, né? E o que a gente conseguiu extrair dessa conversa foi que a maioria dos corpos são liberados assim, sem ser identificados e sem a causa da morte. E na hora a gente só confirmou, conversando lá com o dono da empresa, perguntei se era normal e ele falou que sim, a maioria é enterrado assim, sem ser identificado e sem a causa da morte. O que é um absurdo, né? Porque além de dar mais trabalho para a família, agilização, advogado, é o sofrimento, né? Então, isso me assusta e realmente, que nem o doutor estava falando, o doutor Eduardo, que a gente precisa de alguma forma cobrar uma postura, um posicionamento do poder público, né? Porque isso não pode se repetir. Tenho certeza que se a gente for hoje lá no ML, vão ter vários corpos assim, sem identificação, sem a causa da morte, e realmente isso é desesperador. É muita falta de bom senso, como a gente estava falando antes. Não dá o mínimo da dignidade que as pessoas merecem no leito de morte, né? Olha, essa história eu fiz questão de trazer aqui para vocês porque a gente não pode deixá-la assim. Nós vamos ter que ir adiante, né? Com vocês, a família, com o doutor Eduardo, enfim, buscar informações, tentar entender o que aconteceu, por que essa certidão está escrita dessa maneira, tornar isso público, para que isso não aconteça mais, para que essa família tenha, no mínimo, dignidade para enterrar o Cleiton, que já está enterrado, mas de uma forma idônea, de uma forma... Agora, quais serão os prejuízos causados
por ele, por essa família que terão aí? Como é que vai fazer se ele tem uma conta no banco? Como ele vai fechar essa conta no banco? Como vai fazer tudo isso se ele não está identificado? Vocês percebem aqui a confusão que está sendo criada e quanto tempo isso vai demorar para ser ajustado? É isso, são problemas burocráticos que atrapalham imensamente, dificultam a vida ainda mais da população e do cidadão e dessa família que está agora nessa situação. Doutor Eduardo, a Karina, parte burocrática é para você fechar uma conta, como faz? a parte burocrática é gravíssima, porque, assim, como eu falei, né? O nascimento começa, a vida civil começa com o nascimento, vamos colocar aqui, e ela extingue com o óbito. Então, todos os atos da vida civil, ela tem a certidão de nascimento como meio de início e a certidão de óbito como meio fim. Se a família vai tentar, por exemplo, abrir o inventário, abrir inventário de quem? A família vai tentar encerrar uma conta bancária. De quem? Vai tentar buscar uma pensão. De quem? Vai tentar encerrar um financiamento. De quem? Vai tentar buscar um seguro de vida, que porventura tem. De quem? Se a certidão não traz a informação. Então, primeiro, infelizmente, a família vai ter que resolver essa situação, que é depender, né, dos trâmites do judiciário, pode levar 1, 2 anos. E como é que fica a família nisso? E quem depois vai ser essa família? O mesmo Estado, porque é uma ação contra o Estado, que está permitindo tudo isso. Então, olha a dinâmica, né, do problema. Porque quando a gente trabalha na questão, vamos colocar assim, na herança, quando você vai entrar com as ações de inventário, se é uma ação cartorial, né, que não tem briga, 3, 4 meses, 5 meses você resolve. Mas você tem que estar com toda a documentação certinha para que o cartório faça isso. Quando é judicial, começa hoje, não tem prazo para que aí tem toda a estrutura do judiciário. O código determina uma coisa, vai para o Ministério Público, tem menor envolvida, tem mãe, não tem, a criança, como é que vai ficar a criança, a guarda, então tudo isso é analisado. Olha o problema que, infelizmente, a família vai ter. São perdas em cima de perdas e a resposta do Estado, pelo que eu estou entendendo, é o silêncio. Não pode ser assim. Né? Existe uma família enlutada e pode ser, Karina, que existam várias outras famílias na mesma situação, como a advogada falou, a doutora Ana falou, que ela foi e verificou, não, o procedimento é esse. Sabe que assim, grosseiramente, que está me parecendo? A época quando morria, todo mundo morreu de Covid, né? E agora, não, morreu assim, fica assim mesmo. Ou seja, não se tem a causa-morte. Morte por afogamento é um tipo de análise. Morte por arma de fogo é outra. Morte por esfaqueamento é outra. Então, assim, como é que o laudo não determina a causa-morte? Como isso? Né? Por quê? Porque não quer mostrar, por exemplo, que várias pessoas morreram afogadas para dizer o seguinte, olha, o Estado foi omisso, inclusive no salvamento, é para omitir esses dados? Eu estou chegando à conclusão que é. Né? Essa é a minha percepção. Ainda a gente pode levantar as percepções, né? Porque não há uma razão lógica para que tantas pessoas o Estado tenha o mesmo comportamento, como a doutora colocou, e dizer o seguinte, não, é assim que vai. Então, se tiver 100 pessoas a óbito, são 100 pessoas que vão ser enterradas ou encaminhadas ou enterradas como indigentes, mesmo tendo as informações? É algo que deveria, como eu digo, merecia, né, dos deputados que têm um pouco mais de ética profissional, de preocupação com o ser humano, merecia uma busca através da lei da informação para saber o que aconteceu e depois uma CPI para apurar esses fatos. Porque não pode um Estado deixar as pessoas sem resposta dessa forma. O prejuízo que a família terá, processualmente falando, o caminho não é um caminho curto, tá? A gente tem que ser franco em colocar isso. É um caminho longo a ser percorrido, quando esse caminho longo a ser percorrido já deveria ter sido estabilizado lá atrás. Quando a família foi reconhecer o corpo, quando os dados davam indicações de que era o Cleiton, e aí, por uma falha, vamos colocar uma falha, o nome dele não consta na certidão. Então, essa falha, vamos tratar como falha, né? Ou esse erro grosseiro, ela vai gerar repercussões na família, talvez por um tempo razoável. Infelizmente, Karina, infelizmente. Eu queria saber da situação de vocês
hoje? Porque além de vocês tiveram suas casas também embaixo d'água, né? Pelo que o Carlos estava me falando, a casa ainda, muitas casas de vocês ainda estão embaixo d'água. Eu queria saber qual é a Sim, a maioria. situação atual da família de vocês. Eu estou fora da minha casa ainda, estou parando na casa de um parente, né, do meu irmão. Eu, meus filhos e a minha mulher. Aí a minha mãe também está fora de casa, meus irmãos. E aí teve um senhor ali que cedeu uma casa ali, que ele estava para aluguel, ele cedeu para a gente ficar ali, a minha mãe, minhas irmãs, as crianças ficarem ali na casa dele. E eu fui para a casa de um irmão meu, com a minha mulher e meus filhos. E como que vocês perderam tudo, praticamente, Sim, né? literalmente tudo. E como que vocês estão vivendo hoje? Vocês estão tendo assistência de alguém? Alguém está ajudando vocês? Como que está acontecendo isso aí A agora com gente vai vocês? a gente teve que ir nas igrejas, pegar roupa para as crianças, para a gente também que não conseguimos tirar nada, e alimento. Pegamos marmitas ali que eles trazem para o almoço, para a janta. O lanche do café também tem um pessoal que traz da igreja. Estamos no momento estamos todos assim. E Cláudio, vocês trabalham, né? Vocês têm uma pequena empresa aí, A gente trabalha na construção civil, trabalha com obra. As ferramentas nós perdemos o que tinha também, no momento não estamos conseguindo trabalhar, até porque não tem como voltar para casa ainda, né? A gente tentou ir limpar, mas não tinha água também lá na cidade de Eldorado. Aí não teve como fazer a limpeza total da casa ainda para tentar recomeçar a voltar para casa ainda. Olha, eu quero deixar aqui para a nossa audiência o número do Pix dessa família, tá? Do Cláudio. Eles precisam de ajuda, eles precisam de ajuda direta a eles. Aqui vocês sabem que vão chegar diretamente a eles, que eles estão precisando. Eles têm um monte de problemas pela frente ainda para enfrentar, não só burocrático, com a história do Cleiton, com advogados, com tudo que vai vir adiante, mas também eles têm dificuldades agora de viver o dia a dia. De viver o dia a dia, porque eles estão todos aí, eles perderam a casa, perderam tudo que tinham e eles precisam de ajuda. Então, eu vou deixar aqui, por favor, Jean, coloque aqui na tela o Pix do Cláudio, que vocês que puderem ajudar essa família, vai mandar dinheiro diretamente para essas famílias aqui que eles estão precisando. Tá? Eu mandei para o Jean, eu não sei se ele coloca. Quem quiser colaborar, a gente trabalha com construção, tiver algum serviço que a gente possa prestar, reformas, a gente também não depende só do dinheiro, a gente depende do serviço também para manter a família. Quem a gente quiser ajudar, chamando a gente para fazer algum orçamento, alguma construção, alguma reforma, também a gente está disponível. Referência tem. Olha aí, gente. Olha aí. Eu posso deixar que número de telefone eu posso deixar, Cláudio? Para quem precisar Sim, pode deixar, Carlos. esse orçamento. Posso deixar o seu, Carlos? Sim, pode deixar. Tá, o Jean também tem o número do Carlos, dá para colocar também na tela o número do Carlos, de telefone, para alguém que tiver trabalho. Olha só, eles querem trabalho, eles querem trabalhar, mas fora trabalhar, que se não conseguir trabalhar hoje, amanhã, mas que hoje, amanhã, eles consigam ter pelo menos alguma coisa, né, para ir adiante, para seguir adiante, porque é isso, a realidade é essa hoje em dia. A realidade é essa. Aqui, quantas pessoas são na sua família? Hoje aqui tem 12 pessoas, mais ou menos, né? Que está aparecendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois tem outras pessoas aí. Vocês estão todos que se conseguiram reunir hoje para estar aqui conosco para conversar, mas cada um de vocês tem uma história, né? Cada um de vocês também tinha uma casa, estavam aí. A doutora Ana Cláudia, enfim, a gente tem o Sidney também que está aí do lado, né, Sidney? Enfim, como é que é? Eu ainda trabalho com carteira assinada, né? Do quê? Eu ainda trabalho de carteira assinada. Ah, então, está trabalhando, então.
Sim, Que na bom. casa dele não foi atingido aqui. Aí ele tá ajudando a gente como pode também, tá recolhendo doações no serviço dele para poder ajudar, trazendo cesta básica, roupa para as crianças. A minha empresa também tá ajudando, né? Ela ajuda com cesta básica, alguma coisinha que eles me mandam, eu ajudo, né? Sim. Agora, então, Jean, se você conseguir, não sei se você conseguiu colocar aqui na tela, caso contrário, a gente vai colocar aqui na descrição tudo para que vocês tenham essas informações. A gente vai continuar, eu vou continuar aqui, Carlos, seguindo toda essa história, a gente vai continuar conversando, falando sobre isso. Eu vou enviar também essa entrevista aqui a alguns deputados, senadores, políticos, para que se interem, né, do que realmente está acontecendo. Está aqui, ó. Está aqui esse daqui é de vocês, né, Carlos? Isso, é da nossa família, trabalhamos entre irmãos. Isso, Cartãozinho, olha só, cerveja, está olha, aqui, olha, cada um tá profissão. aqui o flyer aqui do Carlos, da família deles, da família do Cleiton, que quem precisar de trabalho, reforma, porque vai precisar, porque tem muita coisa para construir aí agora, né? Vocês contatem essas pessoas que estão aí prontas para trabalhar e precisam trabalhar, tá certo? E nós vamos continuar aqui. Eu agradeço demais pela confiança de vocês, viu, Carlos? Dona Sim. Gênese, muito obrigada pela confiança de vocês e credibilidade aqui, por, enfim, depositar, né, esse relato aqui de vocês, para trazerem esse relato público, para que isso seja aclarado, para que isso não se repita mais com outras pessoas, porque são erros que são inadmissíveis pelo Estado. Senhora Gênese, eu não tenho nem Oi. palavras para dizer à senhora nesse momento, porque você sabe que nesse momento não existe palavras para E foi definir forte o mesmo, sentimento, foi forte. né? A perda de um filho. Mas Eu queria saber eu se deixo no ar, assim, um sentimento de mãe para todas as famílias mães, pai que perderam nessa enchente, não deixar em vão cobrar justiça por tudo que eles fazem, né? Porque é um desumano, eu tenho 62 anos, eu sou mãe de 11, eu continuo com meu filho presente no meu coração, ele não se foi, ele está aqui, né? E eu peço para todas as mães não deixar assim, né? Eu acho que para mim foi um descaso desumano. Eu tenho 62 anos, eu nunca na minha vida, em momento algum, eu passei por isso. E a gente só assistia na TV, né? A gente assistia na TV. Eu pensei que nunca fosse acontecer comigo, o que eu presenciei. E se eu não tivesse, né, a minha família, que são todos unidos, né, e busquei mais ajuda da Ana, minha advogada, advogada da família, né, o meu filho mais velho, que eu, 62 anos, eu não tenho experiência nenhuma nesse caso, nenhuma. Eu estou me desabafando um pouco para poder depois continuar, né, meu filho, a minha nora Karina, ela é enfermeira, ela cuida da família também, né, então, ela me levou o primeiro passo também lá para mim saber, sim, me dar um papel, se eu podia assinar, ninguém me instruiu nada. Eu chegando lá no dia que me foi chamado, eu assinei o papel, eu ainda não tinha esse óculos aqui, a de banco que eu usava na fila da comida, quando fui pegar, caiu, quebraram meu óculos, eu não consegui outro. Hoje eu estou com um de banquinha para mim poder visualizar você aí do outro lado. Então, aí eu e a Karina fomos lá, eu assinei o papel, ninguém me disse nada que papel eu estava assinando. Pensa de um chamado de um corpo que não, né, como foi dito aí, não era meu filho, não, né, eu não sei nem explicar essa situação. Aí a minha nora, né, que me acompanhou no momento, depois foi ver as certidões, depois até que apareceu a nossa advogada Ana, que a gente sozinho não é ninguém, e sem instrução nesse caso. Eu quero deixar, então, né, o meu muito obrigado, a minha parte e a parte da família aqui, né, que todos fazem o que nós estamos fazendo hoje. Para mim, meu filho está aqui dentro ainda, eu não aceito, nunca vou aceitar, né? Essa história que aconteceu comigo. Eu vou comer, eu me lembro dele, o final da tarde ele vai chegar, ele não chega, e outra. Eu fui conhecer meu filho, se era meu filho,
naquela gaveta lá, que eles botam um desinco lá numa garagem, no meio de vários carros, tava uma mesinha com meu filho, todo aberto. Ela ainda vem perguntar para mim, depois do meu DNA, 99, 100% teu DNA, é seu filho? Eu digo, ele levou um dos meus rabicó, tá aqui no braço dele. Olha os dentinhos, olha a cor de cabelo, ele tinha um rosário em cima da mão. É seu filho? Eu acho que não é seu filho que tá aí. Eu disse, não é o teu, mas o meu é. O meu é meu filho. Aí não encosta, não vou encostar, vou dar um abraço despedido com o meu filho. E ó, dali pra frente eu já não consegui falar. E aí a família me acompanhou. Aí a gente pegou, né, para a família nossa, já é nossa, a doutora Ana, porque quando me pede para mim falar uma coisa, que é onde a gente sai, eu não consigo falar. Me tranca minha garganta. Mas eu agradeço o filho, Nora, Karina, a advogada, todos os meus filhos, que a nossa família é muito unida. E nesse momento, mais ainda. Então, que todas as mães correm e não fazem como eles me enganaram. Apresenta-se o chamado num microtério, já leva o advogado junto. Já leva o advogado junto para ter instrução. Porque os direitos não são respeitados. A gente não é ninguém. O pobre, que nem nós, eu vivo de um BPC LOAS, um benefício, mas para mim, eu tô sendo confortável, né? Que é o que no momento que me favorece, né? A família me ajuda com tudo, né? Então, eu acho assim que ninguém deixa passar pelo que eu passei. E é isso que eu quero para todos que passaram por isso. Não aceito, não aceito. É muito desumano. Beijo, Karina. Obrigada por me ouvir. Dona Gênese, sinta-se abraçada forte, 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 todos vocês aí, tá? E nós vamos ir adiante, não vamos deixar isso assim não, tá bom? Nós vamos continuar aqui, enfim, honrando o Cleiton, que ele tem que ser honrado, sim. Pode falar, doutora Ana. Quer falar, doutora Ana? Karina, eu só queria acrescentar uma coisa, tá? Que também me chamou muita atenção na reunião que a gente teve com o diretor do IML. Eu questionei, porque eu estou muito curiosa e eu queria entender o que estava acontecendo. Eu questionei, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que não pode ser feito outro DNA? Por que eu não posso trazer os irmãos aqui para comprovar que era ele? E ele me respondeu, a gente não quer assumir essa responsabilidade. De poder assumir registrar uma morte e depois não ser ele. A gente prefere que o judiciário faça. Daí que eu questionei de novo. Então, o senhor prefere que essa mãe tenha o custo de contratar um advogado, tenha o custo da demora, o custo da espera, do que o senhor pegar e fazer um novo DNA e ele é o procedimento? Isso precisa ser colocado e ser levado adiante. Por quê? Porque não é justo para a família que está em luto, que perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. A dona Genesi não tem nada hoje, nada. Passar por toda essa humilhação, como se já não fosse suficiente a dor da perda de um filho. E fora de casa, que nem a gente tá, né? Pois é. Pois é tudo tão injusto, é tudo tão. Enfim, é um pesadelo isso tudo, né? Do jeito que está acontecendo. Doutor Eduardo, agradeço o senhor também por estar aqui conosco, ouvindo, né, esses relatos que são difíceis ouvir, de entender tudo isso que está acontecendo, esse sofrimento para essas vítimas. Enfim, deixo com você também a última palavra para concluir. Karina, eu vou finalizar primeiro me sensibilizando com a dor da família, né? Pela perda patrimonial e realmente pela perda de um ente querido, né? E são nesses, e aí me chamou muita atenção a fala da mãe, dona Genesi, porque são pobres, né? O Estado deveria olhar para as pessoas independentes de posição social e posição financeira. Antes de tudo, é uma mãe desesperada, uma família que, graças a Deus, colocando que é unida e que talvez isso dê forças a todos, né? É dissipador. Mas eu fico pensando naqueles que não têm essa força familiar para enfrentar esse drama. Então, que essa família se mantenha unida, porque eles vão precisar dessa união para se reconstruir
patrimonialmente e se reconstruir como pessoas e como família. Só lastimo, né? De fato, e essa tragédia mostrou que o pior vilão para todo mundo não é o meio ambiente, é o Estado. É o Estado que nos cobra, é o Estado que nos onera, e é o Estado que, quando a família precisa de um servidor público pago por todos nós, o Estado responde à família dessa maneira. Agora não é comigo e você se vira. Eu espero que o Estado, lato sensu, e aqueles que compõem o Estado olhem para essa família e vejam o sofrimento que o próprio Estado os estão colocando. E, nesse ponto, tentem resolver um problema criado pelo Estado e não por eles. Então, eu me solidarizo com a dor de vocês. Parabéns para a advogada, doutora Ana, que está dando isso e vai enfrentar uma luta árdua, porque quem está no direito sabe como é que é a visão do judiciário às vezes, né? São aquelas burocracias, mas no final a família tem que ter aquilo que é o direito mínimo, de enterrar um filho e ter esse direito. E que o Estado não faça esse direito como está fazendo. Obrigado, Karina, obrigado a quem nos escuta. E daqui eu puder ajudar em alguma coisa, contem comigo. É isso, aqui nós vamos nos unir nessa corrente aqui do bem, da luz, para buscar, sim, respostas desse Estado negligente, que continua negligenciando tudo, tudo, sobretudo ali no Rio Grande do Sul, que virou um cenário de negligências, uma atrás das outras, que tentam, de qualquer forma, colocar isso tudo para baixo do tapete, tentam censurar as vozes dessas pessoas que estão mostrando a realidade. O Carlos, ele foi censurado no Facebook, porque ele colocou lá o vídeo, colocou todos os seus depoimentos, o vídeo foi removido, né, Carlos? Tudo isso aconteceu. E essas pessoas estão sendo caladas, essas pessoas estão sendo ocultadas da sociedade. Só que isso não vai ficar assim. Também no site da Prefeitura de Eldorado ali, mas eles excluíram também, nem me deram atenção muito. Do quê? Eu tentei botar no Porto Alegre 24 Horas, que é um site ali que a Prefeitura posta, o prefeito posta os vídeos dele ali. Eu tentei chamar ele ali no direct, ali, botei o vídeo ali, eles acabaram me bloqueando também, excluíram meu vídeo ali. Aí. Mas aqui ninguém vai excluir não, viu, Carlos? Porque eu vou fazer rodar esse vídeo bastante, e bastante, porque muita gente vai ver, inclusive as pessoas que têm de fato que ver isso daqui, o que está acontecendo. E nós vamos adiante, tá certo? Porque isso não pode ficar assim, não. Oi. Karina. Quem está falando? Oi, tô aqui. Angélica. Cadê? Eu Angélica, querida. queria poder fazer um pedido. Eu não sei quem é responsável. Pedir um pouco de respeito, pelo menos, pelas pessoas que vieram a óbito. Eu acho que uma imagem que nunca mais vai sair da minha cabeça, nem da minha mãe, foi a forma como entregaram meu irmão. Isso, para mim, foi o que mais me doeu, porque a gente nem pôde enterrar, ter o velório decente para o meu irmão, porque teve que ser caixão fechado, a gente teve que fazer às pressas por causa do cheiro, que estava muito forte, do modo como entregaram ele para nós. Meu irmão era um ser humano, ele tinha uma história, ele tinha família, o modo como ele foi tratado e deixaram ele foi como se estivesse lidando, nem com um bicho se lida assim, foi como se estivesse lidando com lixo. Então eu queria pedir que tivessem respeito pelas pessoas que vieram a óbito. Respeito, é o mínimo. É o mínimo, Angélica. É o mínimo. É o mínimo que se pode ter. Isso não pode ficar assim de maneira alguma. Nós temos que humanizar isso. E eu não sei se o Jean, a gente já tem que acabar aqui, que é rapidinho, mas eu queria que o Jean colocasse a foto do Cleiton, porque nós temos que humanizar essas pessoas. Nós temos que mostrar o rosto dessas pessoas. Nós temos que fazer com que a população entenda que essas vidas foram negligenciadas, foram tratadas dessa forma, estão sendo tratadas dessa forma. Esse é o Cleiton, pai da Micaele, né, que infelizmente não está mais conosco, mas ele tem essa grande família, graças a Deus, que vai aqui fazer jus a ele. Tá
tá certo? Eu deixo aqui o meu abraço apertado a todos vocês, o meu respeito a Micaele, querida. Que Deus te abençoe. Não é justo. Um beijo, meu amor. Um beijo, tá? Manda um beijo para mim, meu amor. Que Deus abençoe todos vocês e dê força, muita força, tá? E vocês fiquem com Obrigada. Deus. Eu tô aqui. Contem comigo, sempre, tá certo? Estou aqui. Um beijo enorme para todos vocês. Fiquem com Deus e a gente vai adiante com essa história, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê com mais um Tudo que a Grande Mídia Não Te Conta. Eu conto para vocês. Tchau.
Meu bebê, eu busco a lua, eu busco o céu só para te dar. Eu quero estar contigo, eu sei que a vida vai mudar. É meu bebê eternamente, você sabe que sem minha querida pequena